Olá, meus irmãos, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, vai depender da hora que você for assistir esse vídeo, a hora que você está assistindo esse vídeo. E eu quero te convidar para que você abra comigo aí a palavra do Senhor no Salmo de número 53, para a nossa reflexão no dia de hoje. O título é O Mestre de Cantos, Salmo Didático de Davi, para a cítara. Diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus, tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer. Porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Meus irmãos, esse salmo é um salmo bem parecido, né? Assim, quase que idêntico ao Salmo 14. E é um salmo que no versículo 5 ele tem uma distinção muito preciosa, né? Tanto do versículo 5 do Salmo 14, como do versículo 5 desse Salmo. No versículo 5 do Salmo 14 diz assim: tomar Sião de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Ou seja, ali é afirmado que o que vai incutir esse pavor ao ímpio, aos obreiros da iniquidade, é o fato, né, deles tomarem conhecimento aqui de que Deus está do lado do justo. E aqui o que diz é um pouco diferente, diz assim: tomam-se de grande pavor, onde não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Mas o que eu quero te chamar a atenção para esse salmo? É que esse salmo, de forma igual a que faz o Salmo 14, ele aborda a questão do pecado com muita ênfase. Inclusive, Paulo faz menção a esses versículos lá na sua epístola aos Romanos, né? No capítulo 3. A gente encontra lá Paulo fazendo menção a esses versículos aqui. Esse salmo ele é muito contundente quando ele olha para o coração do homem. E às vezes é difícil as pessoas aceitarem isso. Aceitarem que de fato nós somos pecadores, que o nosso coração é corrompido. E quando eu falo que é difícil para as pessoas aceitarem, eu não estou me referindo apenas às pessoas que estão fora da igreja, não. Às vezes até dentro da igreja as pessoas têm uma certa dificuldade de reconhecer isso, de reconhecer a extensão da presença do pecado no próprio coração. E esse texto ele é muito contundente, né? Ele diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. É uma questão de um ateísmo que se manifesta de forma muito prática, né? Na prática em si, a forma como os homens vivem deixa muito claro que de fato não há o temor verdadeiro a Deus. Isso significa que os homens são incapazes de praticar coisas boas? Não. Quando a Escritura fala dessa verdade que nós a reputamos como a doutrina da depravação total, a Escritura não está falando que os homens são incapazes de fazer o bem uns aos outros. Não. O que nós vemos na Escritura é que, embora os homens possam praticar alguns atos de bondade, né, entre eles, a humanidade seja capaz de construir coisas boas, isso que nós olhamos e reconhecemos como coisas boas não se traduz em um bem espiritual mesmo.
Porque embora você possa ter ações sociais, ações de cuidado, ações de misericórdia, para ser um bem espiritual, isso deveria ser feito para a glória de Deus e não por qualquer outro motivo, e não buscando qualquer outro fim. E a gente só age verdadeiramente para a glória de Deus quando o Espírito Santo nos regenera, quando somos alcançados pelo Evangelho, quando de fato a cruz de Cristo ela é erguida no nosso coração e nós somos transformados e passamos a viver para a glória dele. A parte disso, né, todo o comportamento, ainda que aos olhos humanos a gente possa perceber alguma virtude, né, do ponto de vista da espiritualidade, isso não será reconhecido como um bem espiritual mesmo. E a gente precisa entender isso, essa profundidade, essa presença do pecado no nosso coração, tocando em todas as áreas da nossa existência. Porque é somente nessa hora, é que nós vamos compreender o quanto necessitamos da graça de Deus. E é somente nessa hora que nós vamos de fato nos quebrantar perante Deus e perante o próximo, porque aí nós vamos começar a andar humildemente perante o outro. Que a gente vai começar a caminhar nesse mundo desconfiando das nossas intenções, do nosso coração. Sabendo que muitas vezes nem tudo aquilo que a gente diz, que a gente propaga dentro de um discurso moral ou religioso bonito, de fato é aquilo que está no nosso coração. Às vezes o discurso pode apenas esconder as verdadeiras intenções que estão no nosso coração e que são intenções pecaminosas, porque o nosso coração é corrompido. Mas a boa nova no meio disso tudo é que o Senhor, assim como cuida do seu povo aqui, e nós vemos o salmista expressar isso, né, que Deus é aquele que dispersa os ossos, né, é aquele que age contra os obreiros da iniquidade, ao ponto dele encerrar o salmo aqui com essa expressão aqui de esperança de que Deus agisse logo, né? Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, Israel se alegrará. Assim como nós não temos razão para temer, porque é Deus quem nos livra, nossa vida está nas mãos dele, ele é quem nos livra dos nossos inimigos. Da mesma forma, a nossa esperança tem que estar em Deus para que ele nos livre de nós mesmos, para que ele nos livre dos nossos próprios pecados, trabalhando em nós, trabalhando o nosso caráter, nos habilitando a andar em novidade de vida e a vencer o pecado dia após dia. A nossa esperança tem que estar no Senhor, tanto para os inimigos externos, para enfrentar os inimigos externos, mas também para enfrentar o inimigo interno, que é a corrupção, o pecado do nosso próprio coração. Que Deus te abençoe, te dê um tempo de quebrantamento, que você se alegre na graça dele e ao mesmo tempo se quebrante na presença dele, reconhecendo que você é pecador e que você precisa da orientação, da unção do Espírito e da palavra de Deus sendo trabalhada e trabalhando o teu coração. É o que nós precisamos rogar ao Senhor todos os dias. Deus te abençoe e te dê um ótimo dia. Para a glória do nome dele. Em nome de Jesus. Amém.